E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. No vídeo passado, eu fiz um vídeo de agradecimento aos meus estagiários. Quem não assistiu, assista, sobre os festivais de natação. Agradecendo aos meus estagiários que durante 22 anos, lá na Escola de Educação Física da USP, me ajudaram a fazer os festivais USP de natação. 41 edições do festival. Assistam lá que é um vídeo bacana, né? Eu me dirijo diretamente a eles, mas é bacana, bacana. E eu estava assistindo o vídeo depois de pronto, depois de postado, e eu tive a ideia de falar um pouquinho exatamente sobre estágios, porque eu fiz isso durante muitíssimos anos e tenho muita prática nisso, orientei-os durante muito tempo. Eu queria falar, fazer ainda uma homenagem a esses meus estagiários e vou passar muitas das dicas que eu dava para eles, eu vou passar para vocês também. Olha, gente, o assunto estágio é um assunto vastíssimo, cheio de detalhes, cheio de minúcias, e alguns detalhes mudam ao longo do tempo com a aprovação de novas leis, de novas regras e tal, e vocês têm aqui na internet um material fartíssimo, fartíssimo e tal. Na descrição do vídeo aqui eu vou deixar um pouco dessas informações e vou deixar inclusive no final da descrição 3 sugestões de links de sites onde vocês vão achar muita informação a respeito disso. Eu seria muito redundante se quisesse fazer isso aqui agora. Então eu vou me fixar em algumas informações que eu sinto que ninguém fala nisso. Eles falam muito dos aspectos legais, formais, contratuais da coisa, assim, né? E eu vou ficar com algumas dicas que eu sinto que pouca gente fala. Então eu vou tentar ser original no meio de um monte de informações que já tem aqui na internet. E eu queria começar explicando para vocês por que uma empresa dá estágio. Por que uma empresa dá estágio? Vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas uma empresa, quando dá estágio, ela gasta dinheiro, né? Ela põe dinheiro lá. Mesmo que ela não pague nada de ajuda de custo, ou pague pouquíssima ajuda de custo, só o fato dela designar alguns dos seus profissionais para perder tempo com estagiários, orientando-os, ensinando-os, fazendo isso, só o fato dela desviar alguns dos seus profissionais para dar atenção ao estagiário é gasto. As empresas brasileiras, principalmente micro e pequenas empresas, vivem no sufoco, gente, vivem no sufoco, com folga nenhuma, algumas com dívidas. Então é um problema para essas empresas, pequenas academias, enfim, darem estágio. E por que elas se envolvem a dar estágio então? Qual é o estímulo que elas têm? Elas têm alguns interesses dela e eu queria deixar claro porque depois eu vou precisar disso. E basicamente eu vejo 3 interesses que uma empresa tem em dar estágio. O primeiro interesse é que ela vai obter auxílios e incentivos do governo, seja governo estadual, seja governo federal. Existem alguns programas de incentivo ao estágio e algumas empresas podem se beneficiar desses auxílios, então eles acabam se envolvendo, que a empresa tem que se inscrever, tem que colocar o CNPJ lá, tem que assumir algumas obrigações, enfim, e despender parte do seu dinheiro, como eu disse, a empresa gasta dinheiro para dar estágio, mas ela se envolve porque ela vai ter alguns incentivos do governo para fazer isso. Mas tem outras 2 razões interessantes. Na parte de atividade física, que é mais do que eu estou falando aqui, você ter estagiários trabalhando na sala de musculação, na piscina, no estúdio de pilates, alguma coisa assim, você tem mais gente para supervisionar, para atuar, para corrigir, para receber alunos, clientes da sua academia, você tem mais gente tomando conta dos seus clientes, isso é bom, os clientes gostam disso. Qualidade do seu trabalho, principalmente se o professor responsável pelos estagiários for um bom professor, fizer um trabalho bom, treinar os seus estagiários bem, ele vai estar lá como responsável do trabalho, evidentemente, ele tem que estar lá presente, mas os seus estagiários vão dar uma ajuda muito grande, a qualidade do seu trabalho acaba melhorando, isso é bom. As empresas gostam disso. Não é só o professor que está lá para tomar conta de um monte de gente. Tem um professor com mais 1 ou 2 estagiários, os estagiários circulando pelo espaço onde as atividades estão acontecendo. Isso é bacana, é bom. As empresas gostam disso, né?
Donos de empresas, donos de academia, diretores de academia gostam disso, os alunos sentem essa presença mais próxima e mais constante, elogiam, e a empresa gosta, isso ajuda a fidelizar os clientes, essa coisa toda. Mas tem uma terceira razão pela qual as empresas entram com programas de estágio, se comprometem com programas de estágio, que é exatamente você usar o programa de estágio como uma parte de seleção de talentos. As empresas pegam esses estagiários e ficam com eles lá por 30 horas, por sei lá, não sei quantas horas, tem vários tipos de estágio, por um certo número de horas. Isso é bom para você observar aqueles que são bons estagiários, aqueles que são pontuais, que são assíduos, que são educados, que têm uma boa postura, que assimilam bem a cultura da empresa para fazer esse tipo de coisa. Aí você vai dizer, mas eles são estudantes, não podem ser contratados. No curtíssimo prazo não, mas no médio e no longo prazo podem. Então eu já fiz isso várias vezes, tanto na academia onde eu trabalhei durante muitos anos, durante 10 anos eu era gerente, eu pedia, quando o estagiário ia embora, um bom estagiário, eu pedia para ele me trazer o currículozinho dele, por mais minguadinho que ele fosse, trazer o currículo dele, que ele ia se formar dali a alguns meses, às vezes nem um ano, e aí eu ligava para o cara, falei, e aí, você já está com o diploma na mão, já está com o número do CREF e tal, não sei o quê, que tal vir aqui fazer um negócio e tal, porque eu já conhecia o trabalho dele. Então as empresas gostam disso, gostam de entrar nesses programas de estágio, gostam de oferecer esses programas de estágio por essa razão, vocês têm que ter isso em mente. Então a empresa tem esses interesses com relação a ela. O interesse do estagiário é cumprir o seu estágio, aprender, cumprir as exigências das disciplinas de estágio que ele vai fazer, frequentemente no último ano, são ultimanistas, mas não precisa ser ultimanista não, isso é uma informação que está aqui na descrição do vídeo. Basta ele estar na segunda metade do curso. Em educação física, basta estar na segunda metade do curso para poder fazer estágio. Tem estágios curriculares, extracurriculares, eu não vou entrar nesses detalhes, senão o vídeo vai ficar compridíssimo. Mas agora eu vou falar então dessas minhas dicas, eu vou prestar atenção, aqui na descrição essas dicas estão apenas escritas, mas eu vou me estender um pouquinho nelas aqui. A primeira dica é o seguinte, o estagiário precisa ter em conta de que existe um fenômeno que eu chamo de coerência cruzada. O que é coerência cruzada? O indivíduo não é um entusiasta da natação, não é uma disciplina que ele não odeia, ele não rechaça, mas não faz parte do gosto dele. Aí aparece um estágio para você fazer, que nem lá na escola de educação física, no meu curso, um estágio para fazer. Você deve ir? Claro que deve. Claro que deve. Por quê? Porque mesmo que o estágio seja feito num curso de natação e a natação não seja o teu interesse principal e nem aquele pequeno conjunto de interesses principais, mas você vai aprender a planejar a aula, lá você vai aprender a avaliar os alunos, lá você vai aprender a atender os pais, preencher uma ficha, você vai atender um monte de coisas, você vai aprender um monte de coisas que depois facilmente você pode transferir para a área que você efetivamente gosta. Se for pedagogia esportiva, por exemplo, eu gosto de trabalhar com vôlei, com futebol, eu gosto de trabalhar com ensino de modalidade, mas com outras modalidades. Mas no curso lá você aprende um pouco essas coisas e você transfere isso facinho. Então, muitas vezes, o estágio que o aluno consegue acaba sendo chamado, consegue uma vaga, às vezes um contratinho até com ajuda de custo, essa coisa toda, não é daquilo que ele mais ama, que ele mais prefere, ele fica na dúvida se ele vai ou não vai. Vá porque existe essa coisa da competência cruzada. Tem muita coisa que você vai aprender lá, a sua relação com o professor, observar o professor como ele atua com seus alunos, como ele comanda os seus alunos, como ele controla a disciplina dos seus alunos, né? Como ele cumpre essas atividades formais de chamada, de fazer a avaliação dos seus alunos, como é que ele atende os pais, como é que ele ministra o aquecimento, os cuidados que ele tem na hora de fazer o aquecimento, na hora que ele tem de dar aqueles 5 minutinhos finais de aula, que são coisas que você vai poder usar na sua modalidade quando você conseguir um estágio nela. Mas você pode fazer isso.
Então, eu já tive vários estagiários meus, vários que eram, claro, professor, a natação não é a minha praia, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar. Eu gosto de futebol, eu tive excelentes estagiários meus lá que amavam futebol, queriam fazer futebol. Mas quando acabaram, saíram, elogiavam e me agradeciam. Professor, aprendi muito aqui, eu sei que eu vou poder usar muita coisa que eu aprendi no meu estágio no futebol. Tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu dou é assim, você precisa ter clareza, quando você vai fazer estágio, você precisa ter clareza quem é o profissional com o qual você vai estar estagiando. Ou seja, o profissional que vai ser o responsável pelo estágio, pelo seu estágio. O trabalho que está sendo feito lá, a responsabilidade é dele, você é estagiário. Mas escuta, você é o quê? Eu sou estagiário. Estagiário de quem? Dele. Eu sou estagiário daquele professor ali, ó. Dele. Ele é o responsável. Ele orienta os alunos e ele te orienta como estagiário o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer e o que você pode fazer, como você deve fazer. Esse profissional tem que estar lá na piscina, tem que estar lá na sala de musculação, tem que estar lá nesse espaço na maior parte do tempo. Ele tem que estar lá orientando você, porque ele é o responsável. Você é apenas os braços e a voz dele lá na sala de aula. A cabeça é dele, a responsabilidade é dele. Então isso tem que estar muito claro. Você não é o estagiário da academia tal. Não, eu sou estagiário do professor tal na academia tal. Eu sou estagiário do professor fulano no clube tal. É ele, é a ele que eu me reporto, é a ele que eu devo explicações, é ele que vai preencher a minha avaliação de estagiário, é ele que vai eventualmente, se eu for muito bem, que vai me indicar, fazer algumas indicações profissionais, as primeiras indicações a ele. Então isso você precisa ter muito claro, tá? Outra coisa, estágio é uma estratégia de ensino, uma estratégia de aprendizado, é uma disciplina de síntese onde você vai estar aprendendo ainda. Então você deve privilegiar estágios onde você vai ter orientação, vai ter supervisão, vai ter quem pare e te oriente, fale e tal. Você simplesmente fica ali do lado do professor, o professor nem dá bola para você, e você fica lá só olhando ele falar, e você não pode fazer pergunta nenhuma, ele é meio ríspido, ele é meio fechado, é lacônico, ele não fala com você e tal. Talvez seja melhor você pedir para fazer estágio com outra pessoa que seja mais aberta, mais receptiva, um pouquinho mais eloquente com você para falar as coisas, mesmo que isso represente um esforço logístico. Ah, mas é que ele está de manhã e esse professor ele só está à noite. Não, mas eu vou fazer. São só algumas horas. Isso não é um emprego para anos, são só algumas horas. Eu vou vir aqui à noite, ao invés de vir de manhã, que para mim é melhor, mas eu vou vir aqui à noite, porque aquele professor eu converso com ele, ele me dá dicas, e durante a aula mesmo, ele deixa que eu faça isso, que eu faça aquilo, ele pede para eu ajudá-lo nisso, pede para... O estágio, muito mais rico com esse professor da noite do que com o professor da manhã. Então, mesmo que você tenha que fazer um esforço, como eu disse, esforço logístico, para chegar lá, você deve preferir sempre o estágio onde você vai ter mais orientação. Ficar largado lá, só vendo as coisas acontecerem, você vai aprender. De tanto olhar, de tanto ver as coisas, você vai aprender com os erros dos outros, com os acertos. Você vai aprender meio que por conta própria. Mas se você tiver um professor que te dê atenção, né, que saiba o que é um estágio e que seja empático com a sua situação de estagiário, e que lhe dê atenção, isso vai ser muito melhor. Outra coisa, lembra que eu falei que as empresas dão estágio para fazer avaliação dos estagiários para eventuais futuras contratações? Bom, se é isso, a minha quarta dica é o seguinte, você tem que demonstrar aquilo que a gente chama de soft skills, que são aquelas qualidades importantes para um profissional ser contratado, assiduidade, pontualidade, cuidado no seu asseio e na sua aparência, sempre uniformizado, sempre respeitoso com os alunos, atencioso, de bom humor, sempre essas coisas todas. Isso faz toda a diferença. É isso que vai fazer com que a empresa pegue o seu currículo e guarde na gaveta, ou numa pasta, né? Eu sou da old school, eu sou da velha guarda, eu tinha pasta de currículo. Hoje em dia a gente tem
pastas de currículo no computador, né? Academia guarda. Ao invés do cara deletar o seu currículo, pegar o currículo e jogar fora. Tem estagiário que quando sai pela porta, eu fiz muito isso, saía pela porta, eu rasgava o currículo do cara, rasgava. E tinha estagiário não, quando ele saía pela porta eu guardava na minha pasta de currículo e eu ainda punha uma anotação na capa do currículo assim, forma-se no ano tal. Eu punha isso. Então veja, eu ficava com isso lá para ter essa carta na manga e eventualmente convidar, ó, eu sei. Por quê? Porque esse cara aqui ele já esteve comigo, já fez estágio aqui e eu sei quem é. Né? Então, demonstre essa soft skills, preocupe-se com isso. Você não é só um aluno, não. Você está ali, está sendo avaliado como um eventual possível futuro profissional. Então, fique alerta nisso. Tá? E uma última dicasinha rápida é assim, toda vez que você faz um estágio, você normalmente recebe uma declaração que você fez estágio, aquela coisa toda e tal. Quando o estágio é curricular, você vai precisar disso, então quase sempre o indivíduo pega aquilo lá e pede logo no final, último dia que ele vai fazer estágio, você já está com aquilo tudo pronto, assinado, dá na mão do cara, ele agradece, tudo bem, tchau, vai embora. Mas quando o estágio é não curricular, muitas vezes o estagiário faz estágio e ele meio que some. Eu tinha pastas lá com declarações de estágio que ficavam lá, ó, meses, às vezes anos, ficavam lá e o cara não ia. Aí aparece um concurso, aí ele monta um currículo para uma academia tal, para um clube tal, para uma empresa tal, e ele precisa comprovar que fez estágio, já aparece ele lá. Às vezes, anos atrás, eu nem me lembro de guardar aquela parte. Incrível isso, porque lá na Escola de Educação Física da USP tem um setor de cultura e extensão, onde tem certificados de cursos que o indivíduo foi lá, pagou, fez o curso, certificados, rígido, brasão da USP, então isso aqui, o cara abandona lá, abandona, 10, 15 anos. Aí ele faz um concurso, aquele diploma vale ponto, ele aparece lá, o diploma do cara tá lá no arquivo morto. Tem que pegar, colocar aquela máscara contra pó, e lá no arquivo morto, pescar o certificado do cara. O diploma do cara, tem que fazer isso. Fez o estágio, pega a sua declaração de estágio, pega o seu certificado e já incorpora no seu currículo, guarda na sua pasta e já atualiza o seu currículo e já vai dando recheio ao seu currículo. Recheio. Tantas horas na academia tal, tantas horas no curso tal, tantas horas na empresa tal, fiz tantas horas. Você lembra de tudo, lembra quem era o professor, que horário você fazia, você lembra de tudo. Passou uns anos, você já nem lembra direito se era de manhã, se era tarde. E o professor que tem apelido, era o professor Maneco. Professor Maneco, mas quem é Maneco? Quem é Maneco? Não, professor Manuel, Paraná, é isso que é o professor. Então pegue logo o seu certificado, a sua declaração, o seu diploma, se foi um curso, né, uma coisa assim, e não come bola nisso não. Tá bom? Era isso, gente. Eu queria deixar só essa dica, porque isso não tem, essas informações elas não tem. Agora aqui na internet você vai achar tudo o resto que você vai precisar. Eu deixei alguma dessas coisas aqui na descrição do vídeo, mas essas dicas acho que são dicas assim de quem já trabalhou muitos anos com isso, acho que vocês deviam ficar atentos nisso. Aqueles que quiserem, né? Aqueles que quiserem, evidentemente. Aqueles que quiserem se aproveitar da minha experiência. Para isso que eu estou aqui. Tá bom? Por hoje era isso. Deixa um like aqui, se inscrevam no meu canal, continue em campanha. Não se esqueça de inscrever. Uma vez inscrito, ativa o sininho para receber sempre uma notificação quando eu postar vídeos novos. Continue mandando sugestões, porque aqui nesse canal as melhores sugestões viram vídeo.